Olá, eu sou o James Pinheiro e o Advocacy de hoje é especial. Nós recebemos Damares Alves, é ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E você não pode perder nosso programa que começa agora e eu conto com a sua participação. Formada em Direito pela Faculdade de Direito de São Carlos e em Pedagogia pela Faculdade Pio X, a educadora, advogada, assessora parlamentar e defensora dos direitos humanos, Damares Alves, foi convidada pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a pasta do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E no programa de hoje nós vamos conhecer mais sobre a ministra, os desafios e planos do Ministério e a forma como o seu trabalho alcança o cidadão brasileiro. E você pode se posicionar sobre o assunto em nossas redes sociais. É só procurar pelo @Programa Advocacy. Ministra, muito obrigado pela participação da senhora. Para nós é uma honra tê-la aqui conosco hoje, nesse programa. É uma alegria, mas eu queria corrigir a forma como você me apresentou. Pois não. É Damares, mulher. Eu nasci mulher. Eu não me tornei mulher. Que isso fique bem claro. E a gente precisa falar sobre isso também. Inclusive, tá? Né? E a outra coisa, mãe, eu sou mãe. Mãe afetiva, mas sou mãe. E precisamos falar sobre isso também. Que é um ponto. Tá na hora da gente ter mais mães e pais afetivos no Brasil. É uma honra estar aqui, viu, doutor? Uma alegria estar aqui com vocês. Ministra, para nós é uma honra ter a senhora aqui. Aliás, ser mãe talvez seja o ponto mais importante no currículo de uma mulher que quer ser mãe, evidentemente. Exatamente. Né? E a maior graça de uma mulher é ser mãe. Eu respeito as mulheres que não querem ser mães, mas neste planeta só um ser nasce para ser mãe. Mulher. Nós nascemos para ser mãe. Algumas não querem ser, mas eu sou mãe da mais linda Índia do Brasil. Dom de Deus. Dom de Deus. Dom de Deus. Então vamos começar falando sobre essa mulher e essa mãe. Quem é a Damares Alves, que assumiu uma pasta com tantos desafios como esse que a senhora está liderando? Então, nasci mulher, porque no Brasil tem alguns que se tornam mulheres. Eu nasci mulher. E aí vai o primeiro recado. Nossa luta em defesa da família, da criança, da mulher e contra a ideologia de gênero, né? Mulher nasce mulher, não se torna mulher. Bom, pastora, eu fui ordenada pastora muito cedo por uma igreja pentecostal e educadora. Foi minha primeira vocação, foi ser professora. Eu estou em sala de aula desde os 14 anos de idade. Estou fora há algum tempo, mas quero voltar. Não vejo a hora de acabar a minha missão como ministra e voltar para a educação infantil, que é o que eu sei melhor fazer, é contar histórias infantis. Eu sou contadora de história. Advogada. Eu, quando saio, eu morei em Sergipe, onde eu fiz minha primeira faculdade, vou para São Paulo. A senhora é nordestina? Não, assim, biologicamente, a barriga da minha mãe estava lá no Paraná. Eu nasci lá. Mas eu mudei. Meu pai é pastor, missionário, e nós mudamos muito. E eu me autodeclaro sergipana, porque foi o período que eu mais fiquei na infância, adolescente, mocidade. Então, assim, eu me autodeclaro. E ai, se eu não falar que sou sergipana. O povo de Sergipe faz questão que eu diga que sou sergipana. Aí sou. Então, eu morei em vários estados. Mas volto para São Paulo para fazer especialização depois da primeira faculdade de pedagogia e eu faço direito. Por quê? Quando eu fui fazer a minha proposta de tese, de mestrado, a minha proposta que eu queria trabalhar muito era escola aberta, que era uma experiência que a gente tinha com meninos de rua. E o menino de rua tem muita ligação com o crime, nós temos muito processo, muito problema do menino de rua com a lei. Então eu tive que estudar direito para entender um pouco essa dinâmica. Aí eu migro para a área jurídica e fiquei por anos, estive lá até o final do ano passado, eu era consultora jurídica no Senado. Então essa é a trajetória, mãe, pastora, advogada, educadora e esse tempo todo militando em defesa dos direitos humanos, em defesa da criança, do idoso, da família. Pois é, a senhora tem uma experiência longa de trabalhar diretamente com a população. Né? Não era um trabalho só de pedagogia, de discussão de temas, mas de atender diretamente. Sim, e eu fui muito agraciada com essa pasta, porque todos os temas que estão nessa pasta, de uma forma ou outra, eu já trabalhei. Criança,
toda a minha formação é a defesa da infância. Lá de trás, aos 14 anos eu estava em sala de aula. Aos 12, na igreja, já dava aula, mas aos 14 já fui para o ensino secular. Então, trabalho com a infância, trabalho na defesa das mulheres. No final da década de 80, eu militava na defesa das mulheres, as mulheres camponesas. Eu estava lá no campo com elas, as mulheres pescadoras. Onde isso, menina? Sergipe. Sergipe. Depois eu venho trabalhar com menino em conflito com a lei, que são os meninos de rua, né? Os meninos na rua e os meninos de rua. E aí vem essa trajetória. Depois eu vou trabalhar com os jovens dependentes químicos. Depois eu trabalho com a proteção dos idosos. Então, assim, a pasta que eu coordeno hoje, que eu tenho a honra e a graça de estar presidindo, tem todos esses temas. Então, eles são todos muito familiares. E eu acho que é por isso que eu tenho conseguido conduzir essa pasta, que é grande, complexa e diversa. E a gente está trabalhando já com a experiência lá do passado. E assim, e experiência de campo, né? Sim. Não é só de discutir teoricamente a questão. Eu dormi na rua com meninos de rua por muito tempo. É mesmo? Eu estive no campo com as mulheres camponesas, eu fui para os barquinhos pescar quando elas tinham barco, porque um grande problema da mulher e do pescador humilde do Nordeste era o dono do barco ficava com 70% da pesca. Menos de 30 ia para eles. E aí eu queria o inverso. Então eu comecei a trabalhar construindo barcos para pescadores e pescadoras próprios. Isso onde? Interior de Sergipe, Alagoas. Então trabalhei muito com as pescadoras, com as camponesas. Então assim, eu sou chão de fábrica. Sim. Eu vim lá, inclusive até 10 meses atrás eu estava lá na militância com a minha instituição cuidando de crianças indígenas, né? Então eu venho do chão de fábrica e a minha vida inteira foi isso. Nós cristãos, nós temos esse senso de servir. Então, a minha vida inteira foi servir, foi estar com o povo. E eu vou dizer uma coisa para ti, isso tem facilitado muito o meu trabalho, o diálogo direto com o povo. Agora, uma discussão que se faz muito, e é conceitual muitas vezes, por falta de compreensão, é sobre o que sejam direitos humanos. Sim. Então, em que dado momento que a senhora tomou consciência nessa trajetória toda aí tão intensa e tão rica, e olha, eu sou efetivamente uma pessoa que milita com direitos humanos. Olha, eu sempre trabalhei com o tema, desde lá como educadora, eu tenho a minha compreensão. Pois é, mas eu pergunto assim, em que momento que a senhora tomou consciência? Isso é efetivamente o que eu estou fazendo? Direitos humanos? Eu acho que em final de 88, 89. Tá? Quando eu me deparo com a pauta, ela de uma forma mais formal, mais técnica, né? E aí eu tenho trabalhado a universalização dos direitos. Tem pessoas que criticam, acham que os direitos humanos ele é relativo. Eu não acredito nisso, eu universalizo, claro, respeitando as especificidades das comunidades, das culturas, tudo, mas há direitos que eu não posso relativizar. Por exemplo, o direito à vida. O direito à vida, para mim, ele não pode ser relativizado. Não se transige, vida é vida. Né? E aí vem, a partir desse momento em que eu comecei a questionar a relativização do direito à vida, eu me envolvo mais com a questão de direitos humanos. E aí eu vou buscar na Carta Magna, vou buscar lá atrás a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? O que aconteceu no Brasil e em alguns países? Segmentar os direitos humanos. Né? Ele foi destinado a um público. Então, quando se falava, alguns anos atrás, em direitos humanos, o que vinha no imaginário, o que vinha na cabeça da população? Presos, comunidade LGBTI e, às vezes, índio. Ministra, desculpa interromper a senhora, mas é exatamente por isso que eu perguntei. Quando a senhora se deu conta de que está em direitos humanos? Por quê? Porque, às vezes, a compreensão de direitos humanos é que então, é um foco único. E quando nós discutimos direito da criança, da mulher, do índio, do idoso, tudo isso faz parte de direitos humanos. Eu tinha essa compreensão lá atrás e questionava quem segmentava. Então, inclusive, eu fui uma grande opositora no Congresso Nacional quando segmentavam. A nossa Comissão de Direitos Humanos da Câmara e do Senado, por exemplo, por muito tempo focou em alguns segmentos. E pessoas e grupos foram ficando para trás. Por exemplo, os ribeirinhos ficaram para trás por muitos anos. Os direitos deles foram violados, não foram garantidos. Os ciganos no Brasil, eu tenho falado muito de ciganos, né? Esse é um país plural. É um país de uma pluralidade cultural incrível. Nós temos 1.200.000 ciganos no Brasil e ninguém falava de direitos dos ciganos. Né? O cigano, ele era discriminado e invisibilizado no Brasil. Então, a gente começou a falar, peraí,
direitos humanos para ciganos também. Eles têm que ter garantias de direitos. Mas, assim, o meu grande confronto e a minha grande luta foi lá atrás, quando eu me deparei, lá no final de 88, 89, com o infanticídio indígena. Quando se relativizava a vida. Por exemplo, não é vida para os povos indígenas, eles têm direito de matar. E aí eu me deparo com 2 direitos. O direito à manifestação cultural, o direito à cultura e o direito à vida. E, doutor, no conflito de direitos, sempre prevaleceu, na história da humanidade, o direito à vida. Na hierarquia dos direitos, o direito à vida está aqui em cima. Sem o qual não se fala dos demais. Sim. Né? Então, assim, eu acredito que o primeiro de todos os direitos humanos é o direito à vida. E aí eu começo a fazer esse diálogo lá atrás, conversando com a igreja, com parlamentares, com educadores, com juristas sobre o direito inalienável, que é o direito à vida. Então, eu começo a conversar. E agora, o presidente da República pensa da mesma forma. E esse foi um dos motivos que ele me convida, porque ele me conhecia dos bastidores do Congresso Nacional. Eu fiquei 22 anos nos bastidores do Congresso. E ele me conheceu dos corredores. Quantas vezes eu usei aquele parlamentar aguerrido para nos ajudar a defender uma emenda, um projeto de lei, uma PEC. Porque ele acredita nisso, que o direito à vida é inalienável. Olha, eu já ia perguntar para a senhora como que a senhora... E como é que a senhora entrou na política? A senhora já mencionou aí que esteve no Congresso. Eu entrei na política, é uma coisa tão natural, né? Todos nós estamos envolvidos com política. Mas eu vou para o Congresso Nacional em 98, para ser assessora jurídica em gabinete de parlamentar evangélico. Por que que eu opto ir para o Congresso Nacional? Eu já dava assessoria para parlamentares à distância. E me incomodava muito, às vezes, com a produção de conteúdos. E, às vezes, os parlamentares não tinham certa compreensão. Por exemplo, é de 91 um projeto de lei que queria legalizar o aborto no Brasil. E eu vi os parlamentares fazendo uma defesa muito teológica, com base na teologia. E dava para a gente defender a vida e a não legalização do aborto à luz da Constituição, à luz da lei, trazendo argumentos jurídicos. Com base no direito, né? Não exclusivamente com certeza. Na questão religiosa. E aí eu começo a assessorar à distância os parlamentares cristãos, trazendo conteúdo jurídico para os debates, para eles se afastarem um pouco do conteúdo teológico. Mas aí a coisa foi crescendo porque, a partir de 99, a gente vê um proativismo do movimento gay no Brasil. E os parlamentares não estavam compreendendo. E não estavam entendendo ainda a teoria de gênero. Ministra, eu vou pedir, porque esse assunto é importante, falar sobre direitos humanos com base, para nós cristãos, fundamentado no direito, ele é muito importante para todos nós acompanharmos. Mas eu vou pedir a senhora um minutinho para a gente fazer aqui uma pausa da nossa conversa e eu te convido a se posicionar sobre o assunto em nossas redes sociais. É só procurar pelo @programa Advocacy e nós já voltamos. E já estamos de volta. Hoje recebemos a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Lembrando que é mãe e mulher, né, ministra? Exato. E se você tem dúvidas sobre a atuação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos ou sugestões de tema, então envie a sua mensagem para o WhatsApp 31 98959 7615. Ministra, nós encerramos o bloco anterior entramos um pouco, a senhora falou da sua, digamos assim, entrada na questão política, sua atuação no Congresso Nacional e falamos também da questão da criança. Iniciamos. Esse é um ponto muito importante quando falamos de direitos humanos ou da política social no Brasil, a política pública em geral. Recentemente, aliás, bem recente agora, tem um dado de que criança ela tem sido base da cadeia produtiva e no caso da América Latina é 26% da cadeia produtiva e de tráfico humano, muito maior que em outros continentes. Essa é a primeira pergunta que eu queria dizer para a senhora. Como que o Ministério lida com isso? Como é que foi como é a visão da senhora e a atuação do Ministério no combate, por exemplo, à exploração sexual de criança e adolescente, criança desaparecida? Na verdade, o tema criança tem um leque tão grande Sim. que já daria um ministério, né? Com certeza. Nós priorizamos a infância e não só este ministério, o governo federal. O presidente da República vai anunciar até o final do ano o maior projeto social do Brasil, jamais visto no Brasil. Ele vai anunciar o maior pacto pela infância do Brasil. Eu até falo que será o maior do mundo.
Porque nos últimos anos a infância foi negligenciada. Nós temos excelentes programas sociais que foram apresentados no Brasil, programa de aceleramento do crescimento, eram obras. O próprio Bolsa Família, o dinheiro vai para o pai, para a mãe, e a infância, o que está sendo feito de verdade para a criança. Nós estamos com muita criança fora da creche no Brasil. O governo Bolsonaro quer em 2 anos creche para todas as crianças. Todas! Atenção, família, todas. Mas a gente tem aí alguns desafios com relação à infância. A violência contra a criança no Brasil, ela precisa ser combatida com coragem. E a violência contra a criança, ela se configura de diversas formas. Nós temos diversos tipos de violência. O trabalho infantil é uma violência contra a criança. O abuso sexual, a exploração sexual, a confundir crianças em suas identidades. Nós falamos que confundir crianças em suas identidades é uma violência contra a criança. Mas nós temos aí essa coisa que nos assusta, que é o tráfico de crianças. Deixa eu te falar um número que as pessoas não falam muito no Brasil sobre crianças desaparecidas. Este é um desafio do nosso ministério. Nós temos uma informação antiga do governo anterior que, por ano, desaparece no Brasil 42 mil crianças por ano. Nossa. E deste número, em torno de 14% nunca são encontradas. E tem esses dados nos órgãos oficiais? Veja só, esses dados, eles ainda não são confirmados. São números com trabalho em delegacias de pessoas desaparecidas, mas nós tínhamos um cadastro único. Não é sistematizado, Veja só, digamos. Como esse assunto foi negligenciado. Nós tínhamos no Brasil um cadastro único das crianças desaparecidas. Estava lá, existia. E a gente tinha uma informação do Ministério dos Direitos Humanos anteriores que 42 mil crianças desaparecem por ano. E que 14% nunca são encontradas. Quer dizer, em torno de 8 mil crianças nunca são encontradas. 6, 7 mil crianças. Veja só, quando eu assumi, eu recebi o cadastro. E eu sempre quis conhecer esse cadastro. Quem trabalha com criança, com infância, sabe que este é um tema que tem que ser enfrentado com coragem. Não se falava. O que você conhece de programa para encontrar crianças desaparecidas no Brasil? Ainda é uma foto atrás da conta de água e de luz. Isso não está resolvendo nada. Nós temos que enfrentar isso com coragem, com braveza e com inteligência. Quando eu recebi o cadastro, eu fui abrir, eu imaginei que ia ter ali uns 400 mil registros. Eu pensei que eu ia ver foto, nome, endereço, criança, eu ia chorar muito. Preparei a equipe. Numa sexta-feira à tarde, nós vamos abrir o cadastro hoje. Quando a gente abriu, tinha 69 registros. Olha só como se negligenciava. E as crianças desaparecidas que nunca são encontradas foram para onde? O que aconteceu? E nós começamos a nos debruçar sobre esse tema dentro do Ministério. E aí a gente descobre que parte dessas crianças foi adoção ilegal, saíram do Brasil, adoção ilegal, tráfico para a exploração sexual. Tráfico de órgãos, e aí vai os horrores, e a gente chega, inclusive, um indicador de que parte dessas crianças foram traficadas, foram roubadas para rituais. E isso é apavorante. Mas a gente não pode aceitar que tantas crianças desapareçam por ano. É como se elas evaporassem. Nós vamos ter que enfrentar isso. E aí a gente está trabalhando, nós vamos entregar até o final do ano algumas políticas públicas que a criança vai ser encontrada logo. No Brasil, uma criança desaparece em 6 segundos. Nós temos imagens... E tem um sistema de inteligência que monitora Agora vai ter. Que une aí o governo federal, estadual, municipal. Agora vai ter. Nós vamos apresentar para o Brasil um programa extraordinário. São 7 meses de trabalho intenso da equipe técnica. Uma mãe está num ponto de ônibus com o bebê no colo. A gente tem imagens muito fortes. Para uma moto com carona. Em 6 segundos, o carona desce, vai no banco, pega o bebê, sobe na moto e desaparece. Nós temos imagens de supermercado... Pois é, mas com a anuência da mãe, não, ele retira... rouba o bebê do colo da mãe. Tem sido muito comum isso no Brasil. Realmente nós temos imagens no Brasil, a mãe no supermercado com a criança, ela está procurando um objeto na prateleira, em 6 segundos, ela vira para procurar um objeto, quando ela volta, a criança já desapareceu. Então, a média é de 6 segundos. Em shopping, isso acontece muito. Em 6 segundos, uma criança desaparece dos olhos dos pais. Nós vamos ter que trabalhar, primeiro, uma grande campanha de conscientização. É isso que eu ia falar para a senhora, porque assim, a campanha ela acaba levantando a demanda. Sim. As pessoas denunciam. Sim. E, por exemplo, eu estou surpreso, ministro, porque eu já tem algum tempo, mas eu já fui de Conselho dos Direitos da Criança, já presidi, até como OAB.
E assim, é um dado, na época isso não era tão forte, se me falasse, olha, tem criança que desaparece porque alguém rouba no ponto do ônibus ou some no shopping, para mim é uma grande surpresa. Muito. E é dessa forma que elas desaparecem. Tem algumas crianças que fogem de casa. Tá? Nesses 42 mil Sim, aí, imagino, tem crianças que o pai levou escondido da mãe, crianças que fugiram de casa, mas nós temos a subtração de criança. Isso é muito comum no Brasil. É uma surpresa, realmente. É uma surpresa. E aí o seguinte, para onde essas crianças vão? Nós agora vamos apresentar aí para o Brasil, por exemplo, nós temos países no mundo que quando uma criança desaparece, em 10 minutos, todos os policiais do país têm a foto da criança, o endereço onde desapareceu e dados da família. E como que, desculpe interromper a senhora, mas como é que fica a questão da legislação? Por exemplo, para eu considerar que uma pessoa está desaparecida, se eu vou à delegacia de polícia, tem que esperar tanto tempo. Exato. Ou seja, é um dado, é um momento assim crucial para a família e também para localizar a criança. Num país com 16 mil quilômetros de fronteira, a gente esperar a busca dessa criança 48 horas, 24 horas depois, é muito. 1 hora é o suficiente para a criança atravessar a fronteira. Em 1 hora. É possível colocar a criança num avião e tirá-la do Brasil. Então, nós vamos trabalhar agora o seguinte, sistema de alerta. Uma criança desapareceu aqui em Belo Horizonte. Todo mundo em volta vai receber um alerta que uma criança sumiu. Nós vamos começar a trabalhar com um sistema de alerta como nos países desenvolvidos. E, especialmente na fronteira, todos os policiais da fronteira vão receber a foto dessa criança. Nós queremos uma ação imediata. Então, assim, são novidades que vêm aí em forma de aplicativo. Por exemplo, as redes sociais. O Facebook nos procurou. O Facebook tem um sistema que a gente pode alimentar. Uma criança desapareceu, nós podemos informar o Facebook. Em meia hora, o Facebook notifica todos os usuários dele. Você já pensou que grandeza? Como a gente vai poder encontrar crianças? O que eu não admito é elas desaparecerem. Impossível. Especialmente por causa da família. Uma mãe que perde uma criança dessa forma, ela nunca mais é a mesma. O luto não fecha. Ministra, nós temos tanta coisa aqui para perguntar para a senhora. Aí, por isso que eu queria saber se a senhora pode fazer 2 programas seguidos, mas já falaram que não. O dia hoje está complicado. Mas um ponto também sobre criança e adolescente é do adolescente em conflito com a lei. Sim. O adolescente é autor de ato infracional. É um tema difícil de lidar. Sim, está na minha pasta. Que está na pasta da senhora. Sim. E a outra, especificamente assim, e o atendimento a ele? Tem centro de internação, tem unidades para atender o adolescente, especificamente que tenha que ficar com privação de liberdade? E os programas em meio aberto pelos municípios brasileiros, isso está contento? Como que o Ministério está atuando nessa área? Veja só, é bom as pessoas entenderem. O sistema prisional, as penitenciárias ficam com o Moro, Ministério da Justiça. As unidades socioeducativas... Acima de 18, né? Só para esclarecer. Ficam comigo, né? E aí, quando eu assumo, eu me deparo com um absurdo. Nós estamos com um déficit no Brasil de 62 unidades para construir. Nós temos mais de 5 mil meninos que cometeram delitos graves, crimes graves, que precisam ser acolhidos, que precisam ser acautelados. Nós temos meninos com 4 homicídios na rua. Este menino precisa sair da onde ele está e ir para um lugar com o direito, inclusive, de ser restaurado, de ser recuperado. Então, não é que eu quero limpar a sociedade deles. Eles têm o direito de ser protegidos e ter uma nova oportunidade. 5 mil meninos na rua. E agora eu tenho que construir 62 unidades no Brasil. Não temos dinheiro, estamos lutando. Deixaram um déficit para este governo absurdo de 62 unidades. Aqui em Minas, nós vamos ter que construir 5. Nós estamos com déficit em Minas de 5 unidades. E é cara, uma unidade socioeducativa para a gente construir em torno de 18 milhões de reais. Porque ela tem todo um regramento. Por exemplo, o vaso sanitário não pode ser de louça nem a pia. Tem que ser de inox, porque eu tenho que garantir a vida da criança. Lembrando que tem meninos em unidades socioeducativas de 12 anos. Até 18, 19, algo. Eu tenho unidades... E uma proposta pedagógica também que requer uma equipe, Só que aí, nós também não queremos, esse governo não quer apenas construir as unidades e transformar aquilo em depósito. Nós queremos apresentar para o Brasil uma proposta de recuperação desse menino. Sim. Nós queremos trabalhar este menino e a família. Aí vem a novidade, o menino acautelado, nós vamos trabalhar ele dentro da unidade com propostas inovadoras, mas também a família cá fora.
tá? Inclusive entender se esse menino sair da unidade e voltar para onde ele mora, vai ser bom ou vai ser ruim? Será que essa família não tem que sair dessa localidade para proteger esse menino, ir para um outro lugar e para ele não voltar para o crime? Então, vem aí esses grandes desafios. Mas eu estou falando de unidades fechadas, mas eu tenho o meio aberto. A liberdade assistida... O meio aberto. Nós não temos no Brasil programas... federais que investiram. Nos últimos anos, veja só. E me desculpe fazer a observação. E eficientes, né? Sobretudo quando se trata da Nos liberdade últimos assistida. anos, o governo federal investiu em torno de 12 milhões nas unidades no sistema socioeducativo. Desde a prevenção, o meio aberto e o meio fechado. Nós precisamos investir aqui. Aqui eu tenho 5 mil meninos para abrigar, mas aqui eu tenho milhões. No meio aberto. Milhões para serem atendidos. Lembrando que, no caso da medida em meio aberto, o município é quem executa e no meio fechado é o Estado, né? Exatamente. E aí a parceria com o governo então, federal. eu tenho que trabalhar esse menino aqui, tá? Para mim poder aliviar. Se eu trabalho este menino, eu alivio as unidades fechadas e, com certeza, eu vou aliviar o sistema penitenciário. Certamente. Então, qual é o grande alvo? Essa turma que está aqui. O menino de 10, de 11, de 12, que eu preciso fazer a prevenção com ele. E eles são muitos no Brasil. Por isso que eu falei com a senhora que a gente precisa de mais programas. Nós vamos parar aqui para mais um rápido intervalo, mas antes, se você quiser participar do programa Advocacy, mande um e-mail para advocacy@redesuper.com.br. Já estamos de volta. Hoje recebemos a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. E se você tem dúvidas sobre essa questão, sobre este tema ou sugestão de outros temas, então envie a sua mensagem para o WhatsApp 31 98 959 7615 e nós vamos conversar. Ministra, tem tanta coisa ainda para falar, já estamos chegando ao final, né? Só mais um bloco? Que pena. Que pena. Mas eu vou voltar. A senhora volta? Vou voltar. Com compromisso com o nosso telespectador agora. Vou voltar. Mas tem alguns temas ainda que são da pasta do seu ministério que são importantes de dizer. A gente mencionava aqui no intervalo que recentemente a pesquisa do IBGE diz que 2 em cada 3 desempregados atualmente no Brasil são negros. A questão de raça está também dentro do seu ministério. Como que o Ministério tem visto isso e também que ações ou que políticas que estão sendo implementadas ou planejadas para lidar com a questão do negro no Brasil? Olha, eles não estão desempregados por serem negros. Sim, A claro. população negra é maioria no Brasil e é óbvio que isso podia acontecer. 52%, podia acontecer. né, aproximadamente. Mas a gente entende, a gente reconhece que ainda nós temos preconceito, discriminação, que o racismo é de verdade no Brasil. Qual é o papel da minha pasta? O combate ao racismo, combate ao preconceito. E o outro papel, buscar essa população, especialmente o jovem negro que mora na periferia. Nós estamos buscando e nós estamos apresentando agora um projeto extraordinário de qualificação desse jovem. E a maioria desses jovens estão numa geração que a gente chama nem estão na escola e nem estão no trabalho. Nós precisamos concentrar as nossas ações nessa população. O Ministério da Economia lançou, a semana passada, o maior programa de empregabilidade. Nós vamos chegar em torno de 600 mil empregos nos próximos meses para o jovem, o primeiro emprego para o jovem. Agora, a que a senhora atribui, por exemplo, mesmo que tem uma discriminação, e aí gera também uma questão de desequilíbrio aí quando falamos de desemprego. A que a senhora atribui isso? Olha, Essa questão do negro situação. Eu atribuo tudo a uma questão social. Nós estávamos com um país economicamente quebrado, falido. Sim. O problema, ele é social. Ele não é só um problema de cor. Ele é um problema mais social. Então, assim, nós temos que melhorar a nossa economia, gerar emprego, capacitar esses jovens. Esse jovem tem que ser capacitado para o mercado de trabalho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabia que nós temos milhares e milhares de vagas de emprego no Brasil em tecnologia e não estamos achando a mão de obra? Porque o nosso jovem, ele não está pronto tecnologicamente. Ele está no WhatsApp, está nas redes sociais, ele sabe lidar muito bem com rede social, mas manda fazer uma planilha de Excel. Não sabe.
Então, nós encontramos aí esse buraco, essa brecha de emprego. Então, nós estamos qualificando os jovens agora. Inclusive, o nosso ministério tem um projeto chamado Espaço 4.0. É ir para a periferia. Nós estamos, inclusive, levando uma forma de container para todas as cidades do Brasil que estão se inscrevendo no programa. Se tiver alguém aí assistindo, pode fazer contato com o ministério. A gente leva um laboratório de informática, até com impressora 3D, para descobrir talentos e capacitar esses meninos para o mercado de trabalho que tem vaga, mas eles não estão prontos. Mas aí, pela fala da senhora, a senhora atribui, então, que parte, talvez, desse problema é a falta de qualificação para esse segmento especificamente. Exatamente. Então, nós temos que... E aí é onde o seu ministério vai... Entra em parceria com o Ministério da Tecnologia, o Sistema S, Sebrae, SESI, Senai, qualificar esse jovem para a tecnologia. Manusear a rede social não quer dizer que você é bom em tecnologia, não. Você tem que ser preparado nessa área. Então, nós estamos fazendo esse desafio. Agora, entendo... Aliás, às vezes até pode roubar o tempo e estaria se qualificando, né? Exato, que paralelo a isso, nós temos que continuar todas as nossas lutas no combate ao preconceito e ao racismo no Brasil. Ministra, nós temos aqui ainda alguns temas. Negros, mulheres, índios, LGBT e etc. Assim, tudo na nossa pasta. Tudo na pasta. É por isso que eu falei, a pasta da senhora vai de como a senhora disse? Do alfinete ao foguete. Mas eu queria também falar da questão da mulher, que também é um problema grande, importante, todos são. O da mulher é muito relevante, já vem de longa data. Assim, de que forma que tem lidado? A violência contra a mulher, nós vimos assim, quando nós falamos em feminicídio, quer dizer, alterou-se a lei para criar para dar digamos assim, para apertar um pouco a regra no que tange a feminicídio quando é contra a mulher, ou seja... fala em feminicídio, denuncia, campanha, etc. E ainda continua ouvindo falar muito em feminicídio, ou seja, crime contra a mulher. Do 61... Como é que a senhora vê essa situação hoje? Nós estamos trabalhando forte nessa área. Dos 61 mil homicídios que aconteceu no Brasil em 2018, em torno de 5 mil foram mulheres. Mas desses 5 mil, nós temos que identificar quem que morreu em razão de ser mulher. Nem todas as mortes de mulher é feminicídio. A mulher que morre numa bala perdida... No tráfico, envolvida com ali não é feminicídio. Feminicídio é aquela mulher que morre em razão de ser mulher. Sim. O homem que não aceita a separação, os ciúmes, o homem que bate na mulher. Então, isso a gente classifica como feminicídio. Então, a lei veio para a gente poder entender. A lei é mais para produzir números. Quantas mulheres estão morrendo em razão de ser mulheres? Tão somente por serem mulheres. Então, isso tem sido um desafio para as secretarias de segurança de todos os estados, para se adequar à nova lei e para a gente entender essa dinâmica. E isso tem coibido, desculpa interromper a senhora no raciocínio, mas tem coibido, por exemplo, o feminicídio? Olha, essa mudança da lei? Na verdade, essa lei veio para nos dar dados. Por exemplo, qual é a idade do agressor, qual é a faixa etária, a classificação social, quem mais bate, quem mais mata, qual é a idade da mulher. Essa lei veio para a gente ter esses dados, para a gente ter políticas públicas mais eficientes. Tá? Mas a lei por si só não mudou. Sim. Ela veio só para fazer uma classificação mais adequada. Agora, nós temos que enfrentar a violência contra a mulher. E aí vou dizer uma coisa, James. Pode chamar de doutor, James? Não, tá? só James. Então, James, vou dizer uma coisa para você. A gente precisa admitir que existe violência contra a mulher. Eu entendo que existe uma rede de pessoas falando que isso é um discurso de feminista. Não é. A violência contra a mulher é de verdade no Brasil e nós temos que enfrentar. E o nosso ministério está fazendo essa conversa com o Brasil. Nós estamos trazendo todo mundo para essa conversa, inclusive a igreja. A igreja é uma agência de transformação. Sim. E pode ser uma agência de proteção da mulher e pode ser uma agência de atuar conosco na prevenção. Você fala assim, qual é a mágica? Nós não temos nenhuma mágica, não temos nenhuma fórmula mágica para acabar a violência contra a mulher. Nós temos um caminho que nós acreditamos e estamos investindo nele. A educação na escola. Começar a falar de respeito entre homem e mulher lá com 4 anos de idade. Estamos lançando um projeto agora chamado Maria da Penha Vai à Escola. Nós vamos às escolas conversar com as crianças de 4 anos de um jeito, de 8 anos, de 12, conversar com os adolescentes. Então, nós estamos criando uma grande rede para ir à escola. Mas mais que ir à escola em campanhas, nós queremos que esse conteúdo esteja na grade curricular. Na Base Nacional Comum Curricular, a proteção da mulher. E aí a gente vem com essa proposta. Eu acredito que vamos ter que fazer uma revolução cultural no Brasil em defesa da mulher. Inclusive para denúncia, né, ministra? Sim. O dia que eu ouvi que uma delegada de mulher em Minas
sofria violência do marido, é incompreensível. Porque se uma pessoa que é uma autoridade, que lida com isso, sofre violência e não denunciou, quantas mulheres e mulheres pelo Brasil, e aí a fala da senhora que a igreja é uma parceira, acho que é a capilaridade da igreja, né? Ela lida com a população geral. Por exemplo, mas tem muita gente que não sabe como funciona a rede de proteção. Se você encontrar uma mulher agredida, para quem você liga primeiro? Para a delegacia, para a polícia militar, para o promotor. Então, nós estamos com um projeto no nosso ministério de ensinar o maior número possível de pessoas como funciona a rede de proteção. E aonde buscar ajuda. E motivar mulheres a buscarem ajuda. Agora, a subnotificação é uma verdade. O presidente Bolsonaro, esse homem incrível que governa o Brasil, esse presidente nos deu uma ordem da gente buscar as invisibilizadas. Nós fomos para a região ribeirinha. E aí, doutor, machucou o coração da gente. Se existe a violência nos grandes centros, na região ribeirinha, ela é subnotificada. Nossa, imagina. Não tem notificação. Nos grandes centros tem a subnotificação. Lá não tem notificação alguma. Né? Então, nós estamos trabalhando as regiões mais longe da Amazônia, a região ribeirinha, para falar sobre violência contra a mulher. Não só invisível a vítima, como o problema também, de uma forma em geral, a sociedade não fica sabendo, né? Exatamente. E lá tem ser humano precisando ser cuidado. Nós estamos trabalhando, buscando as invisibilizadas, os invisibilizados do Brasil. Ministra, nós estamos acabando aqui já praticamente o nosso tempo, mas assim, nesse primeiro ano, já está acabando aí o ano de 2019, como que a senhora avalia a sua trajetória, a sua liderança aí à frente dessa pasta? 10 meses. E seus desafios para 2020? Deixa eu falar de uma forma geral. 10 meses de governo Bolsonaro, 10 meses de muito trabalho. O presidente Bolsonaro está tendo uma forma nova de governar, que é a transversalidade dos temas. Todos os temas que eu falei têm sido lidados na minha pasta e nas demais pastas. Os resultados já estão aí, os números estão aí. Por exemplo, doutor, diminuir em 10 meses 24% o homicídio é um feito. Claro, tem aí todo o trabalho dos estados, dos municípios, mas é um feito deste governo. Então, os números já estão aí mostrando que nós estamos com grandes entregas, na economia, grandes entregas. No nosso ministério, uma grande campanha de conscientização sobre o suicídio e a automutilação foi deflagrada. No nosso ministério, um grande pacto pela infância está sendo entregue. Então, nós estamos aí com resultados muito positivos. E o detalhe, doutor, nunca se falou tanto em direitos humanos no Brasil como agora. Eu até costumo brincar, falar o seguinte, diga o nome do ministro que me antecedia, você lembra? Fala o nome de 4 ex-ministros de direitos humanos. Ninguém falava desse ministério. E agora a gente está... Isso, para mim, é um grande feito. Fazer o Brasil falar sobre garantia e proteção de direitos humanos. Uma palavrinha da senhora, eu estou aqui de olho no tempo. É porque eu estou com tantas coisas aqui para perguntar, mas o tempo está acabando. Uma palavrinha da senhora, assim, de esperança, de desafios, do seu envolvimento pessoal com esse coração tão envolvido com a questão. Veja só, a palavra para nós brasileiros. Somos uma nova nação. Amém. Nós estamos construindo um grande país. Há esperança para essa nação. A economia está melhorando, a educação vai melhorar. Então, para aqueles que estão do outro lado, inclusive eu tenho encontrado muitas pessoas sem esperança. Deixa eu dizer uma coisa, segura mais um pouquinho, mais um pouquinho. Nós estamos entregando um grande Brasil, uma grande nação. É momento da gente começar a celebrar agora. Amém. E queremos usufruir disso, né? Ok. Ministra, um prazer ter a senhora aqui conosco, uma honra nesse bate-papo tão esclarecedor. Acho que é tão importante falar sobre esses temas todos, até porque, como a senhora mesma disse, ficou sempre um viés específico em algumas áreas e falar de uma maneira muito mais abrangente para todos nós e para o Brasil como um todo. Muito obrigado pela participação. Foi uma alegria, quero voltar. A senhora volta. Olha, nós estamos chegando aqui ao fim desse programa, mas a ministra Damares assumiu aqui conosco e principalmente com o nosso telespectador, né, ministra? Sim. Que vai voltar para a gente continuar. Ele é esperto. Fez assumir publicamente. Isso é intimação em público. E ela vai voltar para continuar conversando conosco, mas o assunto continua nas nossas redes sociais e nós te aguardamos no nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui.
Rede Super, inspirando você.